Fala aí, Rapizap. Dessa vez não é um vídeo de resolução de questão. Eu quero falar um pouco sobre eletrólise, que é um tema bem recorrente nos vestibulares e é um tema que é meio complicadinho. Eu acho que a maioria das pessoas tem dificuldade. Inclusive eu tinha dificuldade, né? Mas enfim, você vai ver que não é tão difícil. Eu vou separar a eletrólise em dois vídeos. No primeiro vídeo eu vou falar sobre a eletrólise ígnea. Eu já vou falar o que essas coisas significam. E a segunda é a eletrólise aquosa, certo? Mas vamos para o princípio. O que ser eletrólise? Eletrólise é um método da gente é um método da gente gerar, né? Gerar, vamos dizer assim, substâncias simples. Substâncias simples. Esse gerar aqui, ele tá meio esquisito aí, gerar, né? A gente não, nada se gera, a gente não cria as coisas, né? É um método de separar, vamos dizer assim, separar substâncias simples. Mas a gente não tá separando que nem, por exemplo, quando a gente separa soluções ou separa é, enfim, aqueles métodos, né, homogêneo, heterogêneo, que a gente pega, tipo, centrifugação, destilação fracionada, destilação, peneiração, tamização. Não é esse o meu ponto. O que vai acontecer? A gente vai pegar geralmente um composto, certo? Por exemplo, NaCl, um exemplo mais clássico, NaCl. O NaCl é um composto, vamos ver se você está lembrado, um composto iônico. O que significa que é um metal, certo? Um metal e um ametal, certo? Um composto iônico. E nesse caso do NaCl é um composto iônico muito estável, certo? Porque o Cl, vamos lembrar lá da nossa formuleta de Lewis, ele tem sete, é, ele tem sete elétrons na camada de valência dele. E o Na aqui ele tá louco para doar um, né? Aqui, ó. Ele vem aqui, ó, doa um elétron aqui e ele fica muito estável. Mas o que a gente faria na eletrólise? Eletrólise, a gente separaria esses dois, certo? Então a gente ia gerar Na isoladamente, mais o Cl isoladamente. Está entendendo mais ou menos aqui até então? Então, eletrólise nada mais que isso. É um método da gente separar, gerar, da gente adquirir substâncias simples, ok? Então vamos lá. Eu vou ilustrar mais ou menos como que é a eletrólise. Vai ser geralmente um frasco, assim, um recipiente, em que a gente vai colocar. É que a gente tem a eletrólise ígnea e aquosa, mas geralmente pensa assim: a gente vai ter uma bateria, certo? Ó, o polo positivo e o polo negativo, pauzinho, pauzão, certo? O polo positivo a gente tem um eletrodo aqui, ó, nele, certo? Polo positivo, e aqui a gente tem o nosso polo negativo. E aqui dentro a gente vai ter a nossa substância, seja ela na fase aquosa ou na fase líquida dela. Antes de falar dessa parte aqui, eu só quero diferenciar o que é eletrólise ígnea de aquosa. A ígnea, vamos usar o exemplo do NaCl, é perfeito, certo? NaCl. O NaCl, pra gente fazer com que ele se torne líquido, a gente tem que esquentar ele. Se eu não me engano, são valores muito altos, né? Tipo, o NaCl, se eu não me engano, são 800 graus Celsius, se eu não me engano. Você pode pesquisar aí, enfim. E até que ele se torne, que ele fique na fase líquida dele, né? E essa é a eletrólise ígnea, a seco, a seco. A gente está esquentando esse composto, até que ele se torne líquido, certo? Bom, é, agora nós temos a aquosa, certo? Aquosa. Vamos usar o mesmo exemplo do NaCl, NaCl. Lembra que quando a gente tem um sal e a gente mistura na água, ocorre uma hidrólise, certo? Uma hidrólise. Mas nesse caso a gente está a gente está fazendo uma eletrólise, correto? Então a gente está gerando substâncias simples desses é, a partir desses elementos, correto? Então você só precisa entender: ígnea a seco, aquosa a gente tem presença de água e o nosso composto fica
aquoso, ele não fica líquido, ele fica aquoso, beleza? Vamos falar da ígnea. Beleza, a gente tem a nossa substância em estado líquido, não é aquoso, e no estado líquido, lembra que são diversos íons, né? Diversos íons de Na, de Cl, né? Você vai lembrar aqui, ó, ele sendo um composto iônico, o Cl vai ser menos e o Na vai ser mais, certo? Então, o Cl sendo menos, o que vai acontecer? Ele vai ser atraído pelo nosso polo positivo da nossa eletrólise, né? Então, o Na, o Cl, aliás, vai grudar nesse eletrodo aqui, certo? Então, o que vai rolar? Na bateria, lembra lá que o positivo era o cátodo e o negativo era o nosso ânodo, certo? Nesse caso, agora vai inverter. Na eletrólise, agora o nosso positivo vai ser o nosso ânodo, certo? E o nosso negativo vai ser o nosso cátodo, correto? Então, o que vai rolar? No ânodo, vai rolar o que? Vai rolar uma oxidação. Lembra? Vogal com vogal e consoante com consoante. No ânodo vai rolar uma oxidação, certo? E no cátodo vai rolar uma redução. Tendo isso em mente, a gente já consegue meio que escrever como que ficaria mais ou menos essa fórmula. Então, ó, se o Na, que é o positivo, ele vai ir para o polo negativo, ele vai sofrer uma redução, correto? Então, o Na, ele tem mais, então ele vai receber um elétron, vai sofrer uma redução, até que ele fique neutro, né? Zero aqui, ó, certo? Já o nosso cloro vai sofrer oxidação, o que indica que a gente vai arrancar um eletrinho dele aqui, ó. Vai ficar cloro mais elétron, certo? Só que eu quero que você se lembre que o cloro, a gente está falando de família 7A, correto? E na família 7A, esses elementos estão loucos, loucos, loucos para ficarem estáveis, certo? Então, você nunca vai conseguir esses elementos, por exemplo, nunca é uma palavra muito forte, mas geralmente você vai encontrar esses elementos na forma diatômica deles, porque eles estão loucos para fazer ligações, e nesse caso do cloro, ele vai ser o Cl2, né? Cl2, então a gente vai substituir aqui, ó, Cl2 aqui, ó, 2Cl, vai gerar Cl2 e 2 elétrons. Então a gente precisa balancear essa equação. Vai ficar 2Na, 2 elétrons e 2 Na, certo? Na, peraí. Nesse caso aqui, Na, tá certo. 2 Na. Nesse caso a gente corta aqui, ó. Certo? E vai ficar 2 Na mais... como os dois são do mesmo índice estequiométrico, vai ficar 2 NaCl, certo? Que nos gera 2 Na mais Cl2. E essa aqui é a nossa separação do nosso composto iônico na eletrólise ígnea, correto? Você entendeu mais ou menos. Agora eu vou te passar um certo macetinho que você pode ter na hora da prova. É quando você tem que resolver uma eletrólise ígnea assim no olho. Nossa, tem como fazer eletrólise ígnea no olho? Claro que tem, você não precisa fazer essa equação global. Bom, primeira coisa que você tem que lembrar é que geralmente o composto que a gente vai usar, que é o nosso composto, o ânion, né? O ânion, por exemplo, o Cl, ou a gente vai usar o flúor, ou a gente vai usar o bromo, ou o iodo, enfim. A questão é que geralmente vai ser da família 7A, vai ser um halogênio, vai ser um ametal, certo? O ametal vai ser o nosso ânion. Então você vai se representar assim, ó. A gente tem o ametal e o metal, né? Eles vão estar junto aqui, ó. E o que você vai fazer? O ametal, ele vai sempre estar juntinho na forma diatômica deles, correto? E o metal vai estar sozinho. Então a gente vai escrever assim, ó, A2 e mais M sozinho, certo? Aí você vai ajeitar o índice estequiométrico dependendo de como for. Por exemplo, se aqui já for tipo 2 aqui, ó, você vai ter que ajeitar o 2 aqui, que nem a gente fez, por exemplo, aqui, ó, né, que a gente teve que botar o 2 no Na. Enfim, você vai ajeitar. Esse é um macetinho que você tem para você decorar, fazer eletrólise ígneas e assim, rápido, rápido, rápido. Mas você tem que lembrar, ó, olha só, aonde que está rolando essas relações de oxidação
de redução. E por isso você entender esse conceito aqui é muito importante. Então você vai lembrar lá, onde que está rolando, com qual elemento está rolando uma reação anódica. E você lembra que no ânodo é uma oxidação, e na oxidação está rolando aqui ó, o nosso cloro. Então esse aqui é está no nosso ânodo, e o sódio está no nosso cátodo, correto? Enfim, espero que tenham gostado e aí, até a próxima.